Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a importância de reinvestir os dividendos olhando para o longo prazo e o poder da estratégia de dividendos numa carteira de ações para longo prazo. A tendência, como o Brasil, né, é um país que paga muito dividendos para os seus investidores, com boas ações ao longo do tempo, você possa ter aí um retorno bem acima da média. E na verdade o dividendo, pessoal, ele tende a ser mais seguro, né, do que a valorização, porque pensa, a valorização da ação, você fica dependente do mercado pagar mais caro por aquela empresa. Enquanto o dividendo é um rendimento líquido que cai aí na sua conta e você pode usar como bem entender, tanto para você gastar ou até mesmo, né, retroalimentar a sua carteira de investimentos olhando para o longo prazo. Eu vou trazer aqui o estudo de duas ações que deram um belo retorno ao acionista graças aí ao reinvestimento dos dividendos olhando para o médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu mesmo aqui na minha carteira pessoal de ações exercito a estratégia do dividendo. E olha só que interessante, tá? Na minha carteira aqui, ó, tecnicamente eu detenho 6 ações no meu portfólio. Perceba aí que eu tenho o Banco do Brasil, representando a minha maior posição hoje. E ó, minha rentabilidade aqui nesses últimos 4 anos que eu invisto na bolsa, 95% de rentabilidade. E detalhe que o Banco do Brasil tá passando por um perrengue, hein? Por conta do agro, por conta aí, né, de fatores pontuais. E mesmo assim, eu estou com uma rentabilidade bem interessante. Outra ação aqui da lista, Banco Itaú, que já, no curto prazo já tem me dado 30% de rentabilidade. BR Partners, né? 51%, Petrobras 53%. Temos aqui também, ó, né? Vale 97% de rentabilidade. Por quê? Justamente por conta da estratégia de dividendos. E não é só do dividendo em si. Não é só de você pegar aqui, ó, pega aqui, por exemplo, a ação do Itaú. O Itaú tá pagando um dividendo de 8,75. É bom, mas não é só o dividendo nominal, e sim o fato de você reinvestir os dividendos. Exatamente, pessoal. O grande segredo, tá? Para que você consiga rentabilidades muito acima da média, não é você tecnicamente só receber o dividendo, e sim você reinvesti-los a preços competitivos, a preços descontados. É isso que vai fazer diferença na sua carteira. Porque pensa bem, ó, vou dar um exemplo prático para vocês da importância do dividendo a longo prazo, principalmente no Brasil, tá? Onde a inflação tende a ser maior e o mercado pode ficar de lado e caindo por muito tempo. Então, se você ficar aqui refém de valorização, você pode perder dinheiro, tá? Então, assim, não é a empresa que paga o maior dividendo, não. As pessoas pensam, ah, Pablo, já que a importância é o dividendo, eu vou pegar empresas que pagam 20, 15, 30% ao ano em dividendos. Não, são as empresas que pagam com mais consistência. Antes, uma empresa que pague de 4 a 5% ao ano em dividendos, porém de forma consistente no longo prazo, do que uma empresa que pague 10, 13 de forma inconstante. Um ano paga 13, outro ano não paga nada, outro ano paga ali 12. Então, assim, é melhor isso, tá? De que você tenha empresas que vão te proporcionar com consistência. E eu peguei 2 bancões aqui que têm consistência no dividendo, Banco do Brasil e Itaú. Mesmo o Banco do Brasil passando por períodos de crise, ele tem de consistência no provento. Paga ali um provento bom para o seu acionista. Em épocas de crise, ele paga de 4 a 5%. Em épocas de bonança, ele tende a pagar de 8 a 10%. Então, tem ciclicidade? Tem, mas é consistente. E olhando no longo prazo, olha isso aqui, ó, tanto que se eu fosse depender de Banco do Brasil aqui, ó, vamos supor, nesses últimos 5 anos, você pega, ó, pegando a cotação padrão, ó, só em valorização, tá? Eu teria conseguido míseros
29% de retorno. Olha isso aqui, a importância do dividendo, ó. O banco teria me retornado nesses 5 anos, né, que eu tô investindo aqui na bolsa, 4 anos, né, para ser mais exato, quando eu comecei a comprar ações do Banco do Brasil, 25%. Por que, Pablo? A sua rentabilidade foi desse tamanho, 95%. Se eu pego aqui, ó, foi de 95%. Eu coloco isso aqui, ó, em 4 anos, mesmo com o banco passando por crise e mesmo passando por dificuldades. Olha, ele me deu 18,17% ao ano na média. Se o banco se valorizar e retomar para o valor patrimonial, facilmente essa rentabilidade sobe, sei lá, para uns 150%, e aí ele poderia me dar 25% ao ano. Por que, Pablo, isso? Justamente pelo fato de eu reinvestir os dividendos recebidos. Então, assim, só do fato de você pegar o provento e reinvestir, já aumenta a sua rentabilidade, principalmente quando você vai estendendo o prazo. Quanto mais você estende o prazo, melhor, porque mais esse efeito de juros compostos de reinvestir o provento faz diferença. Outra prova aqui, ó, pegando o Banco do Brasil, né? Do ano de 2016 até o ano de 2020, que foi um ciclo de alta aqui para Banco do Brasil, ele deu 331% de rentabilidade. Isso aqui numa lupa de 4 anos. Aqui já considera o reinvestimento do dividendo na própria empresa. Então, se eu pegar aqui, ó, 333% de rentabilidade numa lupa de, 2016 a 2020, foram 4 anos. Ele deu 44,5% ao ano. Se eu pegar a cotação nominal, nessa mesma época, olhando para 2016 até 2020, a ação subiu, 190%. Olha mais uma importância do dividendo. Se você pega só a valorização, claro, pessoal, não estou falando que a valorização não é importante, ela é. Ela também faz parte do seu retorno, porém o dividendo reinvestido potencializa isso, ó. Ele se valorizou no centro, ó lá, te deu 31% ao ano numa lupa de 4 anos. Se você considera dividendos inclusos, 336%, olha isso aqui, ó, te deu 44% ao ano. Então olha a diferença. Você pega isso aqui em juros compostos, o dividendo representou mais da metade desse retorno total, né? Você pega em outras ações, por exemplo, como Petrobras, outras empresas, você vai ver que o dividendo fez um baita diferencial. Vamos colocar aqui, ó, Banco do Brasil numa lupa de 4 anos, ele deu, né, 44% ao ano olhando para o dividendo reinvestido, tá? No último ciclo de alta que a gente teve aqui no banco, 44,50% ao ano. Se você tivesse investido 100 mil em Banco do Brasil naquela época, esperado por 4 anos, você teria multiplicado seu capital para 400 mil. Porém, se você coloca 31% ao ano, só colocando isso aqui em valorização, olha lá, 294 mil. Você tá vendo a importância do reinvestimento do dividendo? Olha isso aqui, gerou uma diferença do quase o dobro de capital. Ó, 44%. Olha a diferença aqui, ó. 429 mil reais, o dobro do capital de 270 mil. Por quê? Por conta, mais uma vez, do reinvestimento dos dividendos. O Itaú também é uma prova disso. Por mais que o Itaú seja um banco famoso por pagar um provento baixo, tá pagando bastante agora, mas no longo prazo o Itaú pagou um provento na média de 4 a 6% ao ano. Você pega aqui a cotação padrão, só para vocês entenderem, tá? O que eu tô falando aqui para vocês. A ação do Itaú nesses últimos 10 anos, ó, subiu, pegando aqui, ó, né, dos seus, vamos pegar aqui, 10 reais, né, que foi aqui a cotação, ele subiu tecnicamente do 300%, 300% subiu aqui. Se eu colocar só a cotação, só a valorização, tá, nesses últimos 10 anos, o Itaú te deu aí, ó, 308% de rentabilidade, eu não tô considerando dividendos e nem o reinvestimento dele, ele te deu em 10 anos, eu vou alongar aqui um pouco o tempo no Itaú, 15% ao ano. Só que olha quando a gente coloca dividendo na conta. Se você coloca, o Itaú te deu 886% de rentabilidade numa lupa de 10 anos. Sabe o que isso aconteceu com o seu retorno? De forma composta, se você colocou o dividendo e reinvestiu na própria empresa, olha lá, 25% ao ano na média, 10% ao ano a mais. Pablo, não dá tanta diferença. Tem certeza que não dá? Ó, 25% ao ano reinvestindo provento em 10 anos, tá? Sem você fazer nenhum aporte do bolso. Você ganhou, tá com quase 1 milhão investidos. Se você não tivesse reinvestido o dividendo, olha lá, você teria 404 mil. Tá vendo? Ainda assim você teve retorno bom, mas não foi na mesma magnitude de uma pessoa que pegou o provento da empresa e reinvestiu. Então por isso que o dividendo e a consistência do mesmo vale muito mais do que uma empresa que
tecnicamente distribui altíssimos dividendos, mas fica oscilando. É melhor você ter uma empresa, sei lá, como o Itaú, Banco do Brasil, que paga um provento razoável, não paga os maiores dividendos, né? Mas paga um dividendo razoável, de 4 a 8% ao ano. E que você tenha isso com consistência. Outra empresa que paga um baixo provento, mas que o provento foi fundamental para o retorno ao acionista, as ações da Sanepar. Você pega aqui a Sanepar, veja bem o que eu tô falando para vocês, hein? A Sanepar paga um provento muito baixo, na faixa de 5% ao ano, mesmo a empresa estando muito bem. Só que se você coloca a ação numa lupa de 10 anos, de forma nominal, sem jogar aqui cotação ajustada, porque aqui já considera dividendos. Então, ó, pegando aqui a ação de 10 anos, tá? Você coloca aqui, ó, de 10 anos para cá, a ação da Sanepar teve sim valorização. Isso é verdade, ó, a ação se valorizou, você pega ali do fundo, eu tô pegando do fundo, tá? De 2016 até agora, a ação subiu 315% também, tá? Um retorno ali de 15% ao ano, muito parecido com o Itaú. Só que quando você coloca, pessoal, ó, veja a importância, o dividendo na conta, só a valorização da Sanepar foi 15% ao ano. Quando você coloca o dividendo, mesmo ele sendo baixo, porque Sanepar nunca pagou proventos tão altos, pagou um provento ali médio na faixa de, ó, 3, 4, 3,5, 5% ao ano, foi o provento da empresa. Quando você coloca o dividendo, olha isso aqui, o reinvestimento, 742% de rentabilidade. Isso aqui dá ao ano, tá? Vamos lá, ó, 742% de rentabilidade. Sanepar te deu ao ano 23,75% ao ano na média. Detalhe que Sanepar é uma empresa anticíclica, que não depende de commodity, não depende de nada. É uma empresa tranquila aqui, né? É uma empresa que você tem previsibilidade. Então, consequentemente, olha a importância do provento. Então, qual que é a lição aqui do vídeo? A valorização importa? Importa. A gente quer pagar barato. Barato para que a gente tenha ganho de capital e também dividendo. A gente quer unir os dois. Porém, o dividendo, mesmo que ele seja baixo ou até mesmo medíocre, pago com consistência, vale muito mais do que um dividendo extremamente alto que fica oscilando, né? Você pega ali uma empresa que no ano paga 20, no ano paga 2, no outro ano paga 3. É melhor ter uma empresa que pague sempre 3 a 4, mas que pague com muita consistência. Essa é o que faz a diferença aqui no longo prazo, olhando de 5 anos para cima. Então, essa fica a lição aqui desse vídeo. E o retorno embutido total na ação, desde colocando valorização e dividendos, tende a ser alto, né? Empresas como Sanepar, Itaú, Banco do Brasil deram retornos muito bons no longo prazo, mas graças ao reinvestimento do provento. Se você tira o reinvestimento do dividendo nessas ações, você percebe que o retorno foi mais baixinho, né? De 15 a 16% ao ano. Por isso que é bom, principalmente quando você está iniciando a sua carteira, você reinvestir até mesmo todo o seu provento. Lá no momento de usufruto, Pablo, existe um cálculo seguro para o quanto que eu possa sacar de dividendos para não perder para a inflação? Bom, o cálculo é simples. Ó, qual que é a taxa média de inflação aqui no Brasil? 4,5% a 5% ao ano. Esse é o IPCA médio brasileiro, que é o maior termômetro de inflação que a gente tem aqui no Brasil. Então, na verdade, para sacar o seu patrimônio com segurança, para você não perder para a inflação, a gente usa a fórmula de 4, que é 4%. Acaba sendo o cálculo mais seguro. Então, se lá no futuro, vamos supor, você ficou investindo aqui, ó, a uma taxa de 25% ao ano em boas ações, Banco do Brasil, Sanepar e Itaú, durante muitos anos, vamos supor que você aposentou em 30 anos com essas ações, você acumulou 80 milhões de reais. Daqui a 30 anos, você usa, tá, uma fórmula de 4%. Então, você vai gastar 4% de todo o seu patrimônio ao ano, que daria 3,2 milhões de reais. Se você coloca isso aqui em 12 meses, você teria o direito de gastar 266 mil reais por mês com livre consciência de pensar assim, eu estou gastando esse dinheiro sem perder para a inflação, porque a inflação média no Brasil fica de 4,5% a 5% ao ano. Pablo, eu tive um ano de alta na bolsa, as minhas ações subiram muito, então você pode sacar um pouco mais. Em anos que a bolsa subir muito e as suas ações performarem bem em valorização, você pode sacar 5%. Mas pessoal, sendo bem franco, é melhor ficar com 4, né? Pra que eu vou querer ficar com 5? Sendo que já tô tendo uma vida boa com 4. Daqui a pouco, você coloca aqui mais uns aninhos, ó, 33 anos, vamos supor, daqui a pouco você tá com 157 milhões. Aí esses 4%, né? Isso que eu tô colocando uma pessoa que investiu 100 mil e não fez mais nenhum aporte, tá? Ficou rendendo aqui a juros compostos durante 33 anos no tempo, supondo que Itaú, Sanepar e Banco do Brasil continuem replicando 25% ao ano para os próximos anos, que acaba sendo realístico isso. Você quer colocar menos? Ah, coloca 20, tá bom? Seja mais conservador. Mesmo assim, ó, 41 milhões, tá? Então, olha só, você teria aí
41 milhões, você poderia gastar, no pior dos cenários, tendo uma rentabilidade mais reduzida, você poderia gastar 1,6 milhão no ano, de mente tranquila. Você já poderia viajar, curtir com a sua família, fazer o que você bem entender. Hoje, com 136 mil no mês, você já faz muita coisa, né? Já consegue viajar, consegue comprar boas coisas, né? Viver bem. Então, assim, tudo vai depender da porcentagem. E claro, né? É preferível que você mantenha 4%. Posso abrir exceções? Pode abrir exceções nos meses que a bolsa estiver em alta, porque você não vai perder para a inflação. Pablo, quando que eu posso sacar 6%? Exemplo, se você tivesse ações do Itaú, esse ano você poderia sacar 6% dele. Por quê? Porque ele se valorizou 90%, então já tem uma baita rentabilidade só com a alta nas ações. Agora em ano, imagina que se você tivesse um Banco do Brasil, por exemplo, aqui ó, o ano que o Itaú caiu na pandemia, será que aqui você poderia sacar, vamos supor, 6%? Não. Aqui você ficaria com 4%, porque seu patrimônio já derrapou com a queda nas ações. Então você saca menos provento, vive bem com menos e reaplica o restante, até mesmo para se aproveitar dessas correções de mercado que acontecem. Aí nesse momento aqui que corrigiu, olha só a sua rentabilidade depois, ó, maravilhosa. Então perceba a importância de fazer um bom gerenciamento, de você ter em mente de que você no máximo pode sacar até 4%, que você nunca vai desrespeitar essa regra e seu patrimônio vai ficar compondo ao longo do tempo. Vamos supor que após você ser milionário, 40 milhões de reais, vamos colocar isso aqui, ó, 40 milhões de reais após 30 anos, tá? Sendo bem pessimista, pode ser que você tenha mais. Então, ó, vamos supor que você fique gerando, 14% ao ano. Não, não colocar aqui 16, né? Que você vai viver com 4% disso. Ainda vai ter 16% ao ano restantes para render ao longo prazo. Você coloca isso aqui por mais 10 anos, olha lá seu patrimônio, ó, tá ótimo. 176 milhões. Além de você manter o seu poder de compra ao longo do tempo, você ainda teve crescimento patrimonial. Então perceba a importância de respeitar esse cálculo. Sempre respeitar o índice de inflação e nunca ultrapassar de sacar ali mais que 4% de todo o seu patrimônio, por proteção. A inflação do Brasil é muito alta. Seria diferente se a inflação no Brasil fosse de 3 a 2%, não é o caso. É um país emergente. Então assim, né? A gente precisa ser mais conservador com relação a sacar o nosso patrimônio. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí, pessoal, se vocês têm ações vencedoras para longo prazo e qual é a sua visão. Segue comprando, segue vendendo, está ganhando da inflação? Comentem aí. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!